Paz aos eleitos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, conforme o Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Este Salmo 90 é atribuído a Moisés e apresentado em forma de oração. Os especialistas costumam dizer que a história de vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. 40 anos estudando e aprendendo na maior sabedoria do mundo, o Egito. 40 anos apacentando os rebanhos de seu sogro Jetro. E 40 anos liderando o povo de Israel pelo deserto rumo à terra prometida. Eu gosto de pensar que Moisés, ao escrever este salmo, tinha mais ou menos a minha idade, algo entre 40 e 50 anos. E ele inicia essa oração declarando que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. No outro texto, a Bíblia vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E me parece que essa é uma oração em tempo de angústia, uma oração em tempos difíceis, declarando já de pronto que Deus é nosso socorro. O Salmo 91 vem logo em seguida, diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Deus é a minha confiança, é o meu escudo, é o meu refúgio, é o meu descanso. Deus é o meu esconderijo. Ele declara a eternidade de Deus ao dizer: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Declara a nossa falha, o nosso pecado, como sendo o causador da morte. Porque do pó foste formado, e ao pó tornarás. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Está apresentando aí a brevidade da vida do homem. No versículo 10 ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Vem falar da nossa expectativa de vida de 70 anos. Se tiver muito vigor, robustez, saúde, chega a 80. E olhando para trás, percebe que o melhor desses anos foi canseiro e enfado. E aí o versículo 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E aí eu fiquei pensando neste versículo, porque agora recentemente um filósofo me perguntou: Luiz, quantos anos você tem? E eu disse para ele: 48. E aí ele respondeu: você tinha 48, porque esses 48 anos já passaram. E aí eu fiquei pensando e olhando para esse versículo, por que um homem maduro, já com 40, 50 anos, estaria pedindo a Deus para ensinar a contar os seus dias? Este versículo 12 talvez seja o mais utilizado em datas de aniversário, porque a ideia que nós temos é de que mais um ano foi completado, né? Completou-se mais uma primavera. Mas o texto não fala de aniversário, fala da contagem do tempo, de que o tempo está passando. Tem pessoas que dizem que o seu dia precisaria ter mais de 24 horas para resolver todos os seus problemas, para resolver todas as suas questões, para entregar todos os seus projetos, para cumprir todas as suas metas. Nós vivemos num mundo muito corrido, muito concorrido. Jesus, quando fala da ansiosa solicitude da vida, ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, nem com o que comer, nem com o que vestir, basta cada dia o seu mal. E aí ele está falando a respeito da ansiedade do homem, né, das nossas preocupações, né? A gente fica preocupado com muitas coisas, e preocupar-se é se ocupar previamente, antes do tempo. A gente tem
coisas para fazer em setembro, mas ainda estamos em agosto e já estamos preocupados, ou seja, nos ocupando antes do tempo chegar. Tamanha é a nossa preocupação com o tempo. A Bíblia chega a dizer: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, ou tempo de se afastar. Tem tempo para todas as coisas. Quando eu questionei a Deus a respeito do tempo, em certo momento da minha vida, Ele disse: o teu tempo não é o meu tempo, eu sou o dono do tempo. E às vezes a gente quer se tornar senhor do tempo. Tudo nosso tem que ter um tempo. Tudo que é nosso é contado no relógio, contado no calendário. A gente dorme talvez 4 horas, 6 horas, os mais afortunados dormem 8 horas durante a noite. E quando a gente mal deita, o relógio já está despertando, porque é tempo de despertar, tempo de levantar, tempo para tomar café, escovar os dentes, se arrumar, tempo para chegar no local de trabalho, tempo para marcar o ponto, tempo para cumprir as suas tarefas, tempo para voltar para casa, tempo para ir para o curso, tempo para ir para a faculdade. Eu estou falando rápido para te dar uma noção de tempo, porque tudo passa muito rápido. Tudo é muito breve. E aí entra a oração do salmista: me ensina, Senhor, a contar os dias. Nos ensina a contar os nossos dias, não para nos ensinar a fazer aniversário, mas para nos ensinar a viver. Parece que nós ainda não aprendemos a viver. Talvez o salmista aí entre 40 e 50 anos, ele percebe que ainda não tinha aprendido a viver. Nós temos dificuldade de aprender a viver. O filósofo me falou: Luiz, você tinha 48 anos, porque esses 48 anos já se passaram. E aí a Bíblia vem dizer: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas tem gente que insiste em viver do passado. Seja das glórias do passado, seja das dificuldades do passado. Tem gente que parece que não quer sair do passado. Nós costumamos dar muita ênfase às coisas que aconteceram no passado, né? A gente ouve uma boa música e diz do tempo que se fazia boa música. A gente revive algum momento e aí lembra de um tempo que passou e diz: ai, meus tempos. A gente vive muito das coisas do passado, mas a Bíblia diz que tudo se fez novo. Precisa andar em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas não podem mais fazer efeito. Já passou. Senhor, me ensina a viver. Quando o salmista percebe a brevidade do tempo, ele quer viver. Ele quer ter uma qualidade de vida melhor. Por isso ele pede: Senhor, me ensina, porque eu não estou sabendo. A gente administra muito mal o nosso tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas a gente não tem esse tempo. A gente não separa esse tempo. A gente não aprendeu a aproveitar o tempo. Nós vemos aí uma geração que está enterrando os seus pais abraçados aos caixões, dizendo que queriam ter mais tempo. Mais tempo para abraçar, mais tempo para dizer eu te amo, mais tempo para conversar, mais tempo para participar de atividades juntos. Mas o tempo acabou. Aí uma geração que passa muito tempo diante dos computadores e diante dos smartphones, diante dos jogos eletrônicos, diante dos televisores. Mais tempo, muito tempo, junto com os seus amigos virtuais. E esquecendo-se que em casa estão os seus verdadeiros amigos, mas não se encontra tempo. A gente vai para um passeio e vê nos restaurantes pessoas sentadas à mesa, mas não usufrui daquele tempo para conversar. Está cada um no seu smartphone e a comida no prato esfriando. Somos péssimos administradores do tempo.
E quando o salmista percebe que o tempo está acabando, é que ele diz: Senhor, me ensina a viver ainda nesse tempo. Ainda há tempo de nós aprendermos a viver. E por isso, a nossa oração ainda é a mesma do salmista. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Graça e paz.